A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando o livro de Provérbios. Hoje vamos falar no capítulo 31, três versículos, do 10 ao 12. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema é: a mulher virtuosa acha graça aos olhos do Senhor, mas o homem também acha. O jovem também acha. O ancião também acha. Só precisa a gente ser virtuosos, virtuosas. E depois vamos lá para Esther 7, do 1 ao 10, que tem tudo a ver com uma mulher de provérbio. Então hoje vamos falar primeiro em Provérbios 31, 10, 11 e 12. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedra preciosa. Por que ele disse que era difícil achar uma boa esposa? Porque uma esposa, ela luta pela família, ela ora pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu lar. Mas ela não só faz isso. É oração com ação. É orando, é dando testemunho, é aconselhando os seus filhos, é mostrando o certo na Bíblia. Porque não adianta orar, louvar, trabalhar na obra e ficar degredindo a imagem das pessoas. A família está vendo e vai crescer do mesmo jeito. E a gente não pode ser sal e depois ser entulho. O sal, na medida certa, ele salga. Jesus fala disso. Então, o servo e a serva tem que ser virtuoso, virtuosa. Trabalhando na obra, mas dando testemunho. Não é só chegar na igreja. Lá é muito fácil ser crente. Lá dá paz a todo mundo, louva, adora, faz intercessões. Não. Em casa, em todo lugar. Aí o 11 diz: o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Quando o marido confia na esposa, como também a esposa tem que confiar no marido. Não fica pobre porque andam em comunhão. Andam em verdade. Um não esconde nada do outro. Tudo que um faz, fala com o outro. E onde há um reino correto, há bênção. Agora, o Senhor mesmo falou que um reino dividido, ele não fica de pé. Então, para um homem confiar na esposa e ela confiar nele, tem que andar os dois em verdade. Tudo fazer com comunhão. Nada de mentira, porque isso não dá certo. Veja, viu? O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Isso não é só uma pobreza financeira. É uma pobreza de amor, de respeito espiritual. Tudo implica quando há um homem virtuoso e uma mulher virtuosa. E o 12 para terminar hoje, em Provérbio 31. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Aqui fala da mulher, mas eu estou falando no geral, que é mulher, é homem. Nós temos que ser virtuosos, virtuosas. Às vezes estamos fazendo a obra, mas é algo tão horrível. Na igreja é tudo lindo, Na igreja é tudo certo, maravilhoso. Mas no dia a dia, o que é que os filhos escutam em casa? Fala-se mal da igreja, do pastor, de todo mundo. Eles vão crescer do mesmo jeito. A mulher ou o homem que dá um jeitinho quando vai fazer umas compras, o filho e a filha vão aprender. Então, como é que pode ter um casal virtuoso desse jeito? Ou falar mal de pastor, de família de igreja? Não, irmãos. A gente tem que ser virtuoso e virtuosa, mas é em tudo. Eu não estou pregando nem estou dizendo que eu sou perfeita, mas eu luto para melhorar. E você lute também. Porque virtude de um homem e de uma mulher é a integridade, é o dia a dia. Tem gente que diz assim: não, nós temos que andar com essas vestes que é a marca do crente. Eu não concordo com isso. Porque tem tantos crentes que usam calça comprida que eu conheço, que usam batom, que são da Batista, da Congregacional. E são pessoas extremamente sérias. Tem falha como todos nós temos. Mas tem coisas que eles mudam. E tem crente que se pega nas vestes. Infelizmente, de dentro para fora, fica muito a desejar. A gente vai ver aqui uma mulher virtuosa. Esther 7, do 1 ao 10. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. A gente sabe que Esther foi uma mulher virtuosa.
Porque quando Mardoqueu pediu ajuda a ela, que ela explicou se só podia ir na presença do rei se ele mandasse chamar, caso contrário, se ela se apresentasse no pátio e ele jogasse o cetro, tudo bem, senão ela seria morta. Aí Mardoqueu foi e mandou, um recado mais duro. Certamente será que só ela iria ficar viva? Ou se não foi para aquela época que Deus colocou ela ali? Então, ela se animou, ela teve uma atitude. Mas quando ela mandou dizer isso a ele, é porque ela é humana. Era humana, nós somos humanos. Mas Esther era uma mulher virtuosa. Mesmo dizendo isso, quando Mardoqueu mandou dizer, ela teve uma atitude brilhante. Ela colocou as servas, ela, tudo para jejuar e orar. E aí ela foi para o banquete, que ela convidou seu marido, o rei Assuero, e Amã. Só que no primeiro banquete, que eu já estou lendo no segundo banquete, o rei disse que dava até a metade do reino. E ela disse não, que ele viesse no outro dia. Sabe o que é isso? Uma mulher prudente, uma mulher virtuosa, que observa tudo ao seu redor para falar na hora certa. Isso serve para mim, para você mulher, para você homem, você jovem. Senhoras e senhores, nós temos que ter estratégia. Não é só orar, não é só jejuar, não é só ler a palavra, não. É saber falar na hora certa. Eclesiastes fala, que há um tempo determinado para cada situação. E aqui fala que foram de novo ao banquete da rainha Esther. Ela teria que agir algo que ia ser para ela e para aquela população. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: qual o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Mas Esther não estava ali por coisas financeiras. Esther estava ali por algo muito sério. Tem gente que acha que dinheiro é tudo, não. Dinheiro é bom, claro. Viver bem, confortável é maravilhoso. Mas o bom é ter paz. O bom é ter virtude. O bom é ser sábia, é ser sábio. É isso, porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esther estava ali como uma mulher justa. Então não adianta servir, trabalhar na obra e não ser justo, não ser justa. Andar de qualquer jeito na mentira, na fofoca, na zombaria, nunca vai passar do que está. Porque o que se planta se colhe. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Veja que ela foi tão sábia, tão prudente. Ela não disse não. Ela disse logo o mais forte. Ela disse o que ia acontecer. Ela colocou a vida dela e a vida do povo dela. Porque ela sabia que tinha que agir com prudência? Não. Porque ela jejuou. E porque quem deu direção a ela foi o Senhor. Apesar do nome dele não estar nesse livro de Esther. Mas os milagres e o poder dele estão o tempo todo, e os livramentos. Então quem ora, quem luta para ser justo e justa, Deus dá direcionamento. Deus livra do mal. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravo, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. Veja que coisa interessante. Ela disse algo aqui muito interessante. Eu não diria nada. Vou repetir. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, quer dizer, ela quis dizer o seguinte: se fosse só escravo, mas a gente vendido, mortos. Porque quando ela terminasse toda aquela história, aí o rei entender que foi usado, que o rei entender que foi manipulado por Amã. Veja que ela disse as palavras certas, bem justa, bem sensata e coerente, porque Deus estava com ela. Mas como é que Deus vai dar livramento a quem vive em grupinho de fofoca? A quem cede lutar pelos seus sonhos, seus objetivos, está perdendo tempo com a vida do povo, ou comprando e não pagando.
não vai ter direção, não vai ter virtude, não vai ter prudência como Esther teve, não. E o rei Axerxes perguntou a rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde está ele? Porque a história dela foi tão bem feita, não foi aquelas duas conversinhas de ai ai, de mimimi, não. Foi uma conversa sensata. Primeiro ela falou que ela e o povo dela, se pelo menos fosse ser como escravão, mas estavam determinados a ser mortos, destruídos. Então o rei não sabia, claro, perguntou: quem é esse? Como é que alguém ia afrontar a rainha, a esposa do rei? Como é que alguém que não deve vai ser afrontado pelos povos numa mesinha de escarnecedor? Quem serve a Deus com verdade, ele e ela tem dono, que é o rei dos reis. E aqui, Assuero representa o grande rei, que é o Senhor dos Exércitos, que é justo, que não tem o culpado por inocente. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3. Como também não tem o inocente por culpado. O nosso inimigo é perseguidor, é Amã, este homem perverso. Respondeu Esther, cheia de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. Amã ficou cheio de medo, desesperado, porque ele não esperava por isso. Amã estava ali, todo vaidoso, era a segunda vez que ele tinha sido convidado para um banquete. O tolo, usado por Satanás, na hora certa Jesus desmascara. Na hora certa o Senhor tira a capa e deixa ele sem ação. E foi o que aconteceu ali. Louvado seja Deus. Temos que ser sábia. Temos que ser prudente, como eu li agora, o capítulo de 31 de Provérbios fala da mulher prudente, esposa, comerciante. Então, uma mulher, para ser sábia, para ser prudente, para ser coerente, ter equilíbrio nas palavras, como Esther teve, é quando está alinhada com a palavra. É quando anda lutando com a palavra e dando testemunho. Ai, Deus honra. Lembra de Daniel? Passou a noite todinha na cova dos leões e ninguém mexeu com ele. E José? Porque andava alinhado com a palavra. O rei saiu furioso do salão de banquete e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. Nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio, na minha frente? Porque ali Deus faz como ele quer. E ele mostrou isso. Amã queria misericórdia. O rei já estava irado, já estava confundindo tudo com Amã. Era o agir de Deus. Assim, o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbone, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou a vida do Senhor, e enforque Amã nela, ordenou o rei. Por isso que eu digo, quem faz suas forcas, nela cai. Porque Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Naquele momento, o rei Assuero mandou que enforcasse ele nela. Ordem do Senhor. A Bíblia diz, quem faz suas covas, nela cai. É bíblico, louvado seja Deus. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mardoqueu. E assim a raiva do rei se acalmou. O Senhor fica irado. O Senhor fica irado com injustiça. Tem a hora dele cobrar. Tudo tem seu tempo. Mas aqui o que eu mais estou enfatizando é sabedoria. É discernimento. Lembre-se do tema. A mulher virtuosa acha graça aos olhos do Senhor. Como eu falei em Provérbios 31, do 10 ao 12, o que é uma mulher virtuosa. Como também serve para um homem, uma criança, um adulto, um jovem, um ancião. E aqui em Esther de 7, de 1 ao 10, como uma mulher virtuosa, brilhante, com estratégia do céu, vence. Então lembre-se do tema. A mulher virtuosa acha graça aos olhos do Senhor. Deus achou graça aos olhos de Esther. Deus achou graça e deu vitória a ela. E dá vitória a mim e a você, se andar com lealdade, com dignidade como Esther. Ah, tem crente que não tem grandes vitórias. Tem aquelas bênçãos, porque também anda de qualquer jeito. A Bíblia diz, seja santo como eu sou santo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.